Gostaria de falar com vocês a respeito da porta do reino de Deus. Isso mesmo, o reino de Deus tem uma porta de entrada. Muitas pessoas querem estar no reino de Deus depois que morrerem, mas o reino de Deus não começa depois que a gente morre. Pelo contrário, só estará com Deus depois que morrer aquele que estiver com Deus hoje. Onde fica o reino de Deus? Jesus deu essa resposta, está registrada lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, que diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Deus não quer reinar em lugares, cidades, países, continentes. Deus quer reinar em nós. Ele quer estabelecer o reino dele dentro de nós. Quando Deus criou o homem, ele o fez e deu a ele, delegou a ele autoridade para dominar sobre toda a criação que existia na terra. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 1, 26 e também no 28, diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. No 28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então o homem devia governar e dominar sobre todos os seres vivos da terra, mas o homem não podia dominar e não podia governar uma coisa apenas, que é a sua própria vida. Ao criar o homem, Deus pegou o pó da terra, fez barro, moldou, fez uma estátua, mas essa estátua ela não podia se mexer, ela não tinha fôlego de vida, ela não respirava, ela não falava, era apenas uma estátua. Então Deus foi para dentro dessa estátua quando soprou o fôlego de vida, né? Seu espírito foi para dentro da estátua e essa estátua passou então a ser alma vivente. E essa estátua, que agora é o homem, passou então a viver pela vida de Deus que estava dentro dele. Deus estava no controle da vida do homem. O homem vivia por meio de Deus e para Deus. Mas aí veio a queda. E a queda do homem, o que foi? Na verdade, o homem quis assumir o controle de sua vida. Houve um autoendeusamento, a vontade de querer ser independente de Deus e ele mesmo governar a sua vida, né? Então isso aconteceu e aí o homem passou a dominar e a governar sua vida e ter as suas atitudes e não as de Deus. Agora ele precisa fazer um caminho de volta, né? E esse caminho de volta é deixar de ser o que está no trono governando sua vida para permitir que Deus possa governar. Agora é importante dizer o seguinte, que todo homem está fora do reino de Deus. As pessoas pensam que por elas acreditarem em Jesus, irem e frequentarem alguma igreja desde pequeno, que isso lhes dá acesso ao reino de Deus, que isso os coloca dentro do reino de Deus. Mas na verdade a palavra de Deus não diz isso, pelo contrário. Ela diz que todos nós nascemos com o pecado de Adão e destinados a uma morte eterna. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 3,12: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer.
Ainda em Romanos 3, versículo 23, fala assim: pois todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Em Romanos 5, 12, Paulo acrescenta: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então todos pecaram, todos estão fora do reino de Deus. Agora, o reino de Deus tem uma porta de entrada. Não tem janela, não tem buraco, não tem várias formas de entrar no reino de Deus. Só existe uma porta e uma só forma de entrar no reino de Deus. E essa porta tem um nome, se chama Jesus. Lá em João 10, 9, Jesus declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então, Jesus é a porta do reino de Deus. Ninguém vai por outra forma, por outro atalho, não existe atalho. É por isso que Jesus nos chama para Ele. Porque Ele é a porta de entrada para o reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, veja bem, Jesus está chama esse homem que está vivendo por conta própria, que está no controle de sua vida. Jesus o chama para si: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa vida longe de Deus, essa vida do homem no centro, do homem governando suas atitudes, isso daí sobrecarrega o homem, isso traz um peso, um cansaço, mas Jesus quer aliviar. Jesus diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não entra na nossa vida se nós não quisermos. E Ele também não entra se nós não abrirmos a porta. Nós é quem decidimos se queremos ou não que Jesus reine em nós. Agora, como que nós entramos pela porta? Como entramos pela porta do reino? Para entrar pela porta não é tão difícil. Pelo contrário, é mais fácil do que se pensa. Precisamos de 3 coisas: crer, arrepender e ser batizado. Veja o que Jesus disse em Marcos 16, versículo 15 e 16. Ele disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Pedro também diz lá em Atos 2,38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então é preciso ouvir o Evangelho de Jesus, pois é ele que gera fé no nosso coração. E ao ouvir, o homem precisa crer nele, crer no que Jesus fez por nós lá naquela cruz, crer no que Jesus quer fazer em nós hoje e crer no que Ele fará por nós amanhã. Então é preciso ouvir o Evangelho, né? E quem crê nesse Evangelho precisa então se arrepender de estar governando sua vida. Precisa entender que Jesus quer entrar em sua vida e fazer toda a vontade do Pai. Tendo crido e estando arrependido desse modo de viver independente de Deus, então o homem precisa ser unido a Cristo. E essa união ela acontece justamente no batismo. O batismo é o novo nascimento de que falou Jesus. Lá em João 3,3,
ele fala assim: a isto respondeu Jesus, em verdade, verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou assim: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E aí Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então quem não nasceu de novo, quem não nasceu do batismo, quem não estava arrependido, quem não creu, quem não se arrependeu e quem não foi batizado, está dentro ou está fora do reino? Jesus fala que está fora do reino. Só pode estar dentro do reino quem crê no Evangelho. Então, primeiro ouvir o Evangelho, precisa se arrepender de estar governando sua própria vida e aí precisa então ser batizado para poder receber o Espírito Santo que traz a vida de Cristo para viver dentro de nós. Agora, como que deve ser esse arrependimento que nos leva ao batismo, né? O arrependimento, ele não é um sentimento de remorso por coisas erradas que nós fizemos, não. O arrependimento, ele é uma atitude, uma mudança que deve acontecer dentro de nós. É deixarmos de ser independentes para sermos dependentes de Deus. É deixar que Jesus entre e faça o que Ele quiser fazer em nós. Então, Jesus fala lá em Marcos 8, 34, 35, diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Também falou lá em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, filho, filha, irmãos, irmãs, não pode ser meu discípulo. Fala de amar menos. Amar menos. Esse aborrece pai, mãe, ainda a sua própria vida, quer dizer amar menos a si mesmo, ao pai, à mãe, a qualquer pessoa. Tem que amar mais Jesus do que qualquer um. E no versículo 33 de Lucas 14 ele fala: todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Na verdade, esse arrependimento é um arrependimento de estar vivendo. É a necessidade de deixar Deus governar, fazer o que Ele quiser, né? Entender que nós fomos criados para viver por intermédio de Deus e para Deus. Então, precisamos estar dispostos a negar a nós mesmos, precisamos ir para a cruz, precisamos morrer, né? Morrer para nós mesmos. Aquela cruz de Jesus é a minha cruz, é a tua cruz. Em Gálatas 6,14, Paulo fala assim: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então o batismo é a nossa morte para este mundo e é o nascimento para Deus, é a nossa crucificação, a nossa morte e a nossa ressurreição em Cristo. Aí Jesus vem viver no nosso lugar, porque nós estamos crucificados. E então já não somos mais nós que vivemos e governamos. Jesus vem viver a vida dele e nos dirigir, e nos governar e nos dar a vida. Gálatas 2, 19 e 20, Paulo fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo também diz lá em Romanos 6,3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, ou seja, numa nova vida. Ao sermos batizados, nós entramos pela porta do reino, passamos a ter Jesus, passamos a ter então a vida eterna. 1 João escreve na primeira carta, capítulo 5, versículo 11 e 12, para encerrarmos, diz assim: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então só aquele que tem. Não adianta apenas crer em Jesus, precisa ter Jesus, porque tendo Jesus, aí você tem a vida eterna. E para ter Jesus, precisa entrar por essa porta. Precisa então ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, entender que você está governando a sua vida, mas não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou para Ele te governar, então você precisa se arrepender de estar vivendo. E aí você precisa então negar a si mesmo, tomar a cruz, você precisa ir para o batismo. Porque no batismo é quando você morre para este mundo e você nasce para Deus. E aí você está dentro do reino de Deus. Deus estará reinando em você. Amém? E aí você passa a ter a vida em abundância que Deus prometeu para todos nós. Deus abençoe você.